Boa noite. Com mais de 65 mil mortos por coronavírus, Bolsonaro impõe novos vetos na lei que trata do uso obrigatório de máscaras. Depois das escolas, igrejas e comércios, chegou a vez de flexibilizar o uso de máscaras nos presídios. Ao mesmo tempo, a doença avança pelo interior do Brasil e os leitos de UTI nas capitais beiram a lotação máxima. Na entrevista central, conversamos sobre o assunto com o coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus no Consórcio Nordeste, Sérgio Rezende. Acompanhe ainda os reflexos dessas decisões para as comunidades indígenas, que enfrentam uma taxa de letalidade da doença superior à das cidades. O programa Central do Brasil está começando. Central do Brasil. O programa Central do Brasil nasceu inspirado em uma experiência popular e brasileira de 1961. A criação de uma rede articulada entre rádios, que transmitia as vozes de lutadores sociais em defesa da ameaçada democracia. Foi um caminho eficiente para enfrentar um golpe de Estado. Nossa reportagem conversou com pessoas que vivenciaram a cadeia da legalidade e que nos apontam a importância de uma rede de comunicação popular. Vamos conferir. Como se enfrenta um golpe? Para saber uma resposta a essa pergunta, que está em todas as conversas, nós fomos falar com pessoas que enfrentaram e derrotaram um golpe militar. Aconteceu em 61, quando as Forças Armadas tentaram um golpe, mas foram obrigadas a recuar. Foi a campanha da legalidade, liderada pelo governador Leonel Brizola, que garantiu a posse de João Goulart e preservou a democracia, como nos explica Carlos Bastos. Como é que se evita um golpe? É tendo o apoio da opinião pública. Quando a opinião pública maciçamente está a favor daquele que está sendo visado pelos golpistas. O jornalista Batista Filho também tem o que contar sobre como se derrota um golpe. Mostrou para o Brasil, para o mundo, que pode sim uma população resistir se estiver organizada e, repetindo, se tiver liderança forte, autêntica. Tempo para preparar a resposta à sua atuação e, acima de tudo, apoio popular. Para derrotar o golpe, a comunicação foi essencial, como explica Carlos Bastos. O Brizola teve a ideia de fazer a intervenção da Rádio Guaíba e levar a sua parte técnica para o subsolo do Palácio e montar a rede da legalidade que começou a funcionar domingo à tarde. Esta é a realidade. Mas e como funcionou a rede da legalidade? As emissoras do interior do Rio Grande do Sul aderiram a ela maciçamente. Houve também adesões a nível nacional, então foi fundamental para a vitória do movimento de Leonel Brizola a rede da legalidade. Após um caminho tortuoso e de muita pressão para manter o pagamento da renda emergencial, com a má vontade do ministro Paulo Guedes, o auxílio foi prorrogado até agosto, sem a redução do valor de R$ 600. André Singer, cientista político, analisa os desdobramentos econômicos e políticos dessa decisão. Embarque imediato. Eu queria comentar rapidamente 3 aspectos em relação a essa decisão. A primeira é que ela vem ao encontro de uma absoluta necessidade de uma grande parte da classe trabalhadora que ficou muito vulnerável com a devastação econômica que decorre da pandemia. O segundo aspecto é que este valor de R$ 600, que como todos sabem pode chegar a R$ 1.200 por moradia, é um valor bastante significativo, sobretudo em regiões do país onde o custo de vida é mais baixo. Isso significa que é uma medida importante para os trabalhadores e que deve se estender, inclusive do nosso ponto de vista, para além de agosto. Em terceiro lugar, eu queria mencionar um aspecto propriamente político. Nestes meses da pandemia, as pesquisas de opinião pública têm mostrado
uma pequena variação, que não é na verdade tão pequena assim, na base social que apoia o presidente da República. Ele vem perdendo apoio entre os eleitores com maior renda e vem ganhando apoio entre os eleitores de menor renda. É possível que esta decisão que foi tomada, insisto, que do nosso ponto de vista é correta e importante, deve se estender além de agosto, tenha também uma conotação política importante, que é de tentar consolidar uma nova base social de natureza mais popular. Com pessoas precisando voltar ao trabalho por conta do relaxamento do isolamento social em diversos estados, a taxa de letalidade da Covid-19 deverá superar os 4%. Para os povos indígenas, a situação pode ser ainda mais grave. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas, o esvaziamento dos órgãos públicos e o aumento das invasões de grileiros fazem com que a letalidade nas comunidades ultrapasse 8%. Nayata Wani traz mais informações nos Trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. Os povos indígenas vivenciam uma situação crítica durante a pandemia. A Articulação Brasileira dos Povos Indígenas, a APIB, apontou que o número de óbitos dessa população é 150% maior do que a média brasileira. Diante de uma crise mundial, os povos originários do Brasil se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade, como expõe Alain Apurinã, do sul do Amazonas. A Covid-19 é um dos problemas, não é? Existem vários outros problemas dentro das áreas indígenas, né? Como o empreendimento estrada, como o garimpo, como as madeireiras, né? Todos esses espaços, né, acabam transmitindo pandemia Covid-19 para as nações indígenas locais ali que são atingidas por esses impactos. Os povos indígenas sofrem há centenas de anos com o genocídio. E agora, com uma pandemia instaurada, o Estado não dá nenhum suporte para essa população sobreviver a esta crise, como conta Merlane Tirió, do Amapá. Aqui na cidade é difícil conseguir atendimento no posto de saúde por sermos indígenas. Os indígenas tiveram que enfrentar essa pandemia dentro de casa. A maioria dos indígenas estudantes pegaram Covid e tiveram que ficar em casa sem ter que fazer testes, sem medicamentos. Graciela Guarani, do Mato Grosso do Sul, expõe que a omissão do governo reforça o genocídio indígena. A gente sabe que existem ações predestinadas para os povos indígenas, só tem reforçado essa questão do genocídio, né, desse genocídio indígena, onde há esse apagamento, onde tem essas subnotificações, onde não há nenhuma ação eficaz de apoio a essas comunidades indígenas. Então, e a população indígena estão sozinhas. Diante dessa situação, os povos indígenas reivindicam medidas de proteção contra o coronavírus. Na Parada Cultural de hoje, Ian Coelho, do grupo Jovens pelo Clima, dá uma dica de podcasts para quem quer compreender um pouco mais sobre os costumes e modos de vida dos povos originários. Parada Cultural. Oi, gente, meu nome é Ian Coelho, eu sou um ativista socioambiental do movimento Jovens pelo Clima Brasília e do movimento Greve pelo Clima Brasil, e a minha indicação cultural é o podcast Justificando, mais específico, o episódio Povos Indígenas e a Preservação da Amazônia, que fala justamente sobre essa harmonia que os povos indígenas têm com a natureza ao seu redor. A reabertura do comércio em diversas cidades, incluindo academias e bares, pode piorar um cenário que sequer apresentou melhoras. 13 capitais brasileiras estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. E com a interiorização da pandemia, a tendência é que os doentes em estados graves precisem recorrer aos leitos das capitais. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversou com Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que atua no Comitê do Consórcio Nordeste. Entrevista Central. Boa noite a todos e todas que acompanham a Central do Brasil.
Nossa entrevista central de hoje é com o físico e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Rezende. Ele é da coordenação do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio de Governadores do Nordeste. Boa noite, Sérgio, e eu já faço a primeira pergunta. O último relatório do comitê, do qual o senhor faz parte, alerta os governadores que afrouxar o isolamento social pode causar um efeito bumerangue na ocupação dos leitos hospitalares. O senhor pode explicar esse efeito? Esse vírus chegou ao Nordeste, mas também ao Brasil, pelas capitais. Chegou de avião, ele veio importado do exterior, e aqui no Nordeste ele veio importado principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. E então ele começou nas capitais, e nas capitais ele foi espalhando, chegou nas classes sociais mais favorecidas, mas foi espalhando através das empregadas, do comércio, assim por diante. E agora ele está indo para o interior. Isso vale para o Nordeste, mas vale para todo o Brasil. Só que muitas cidades do interior não têm condições de tratamento adequadas. Então, o que já começa a acontecer é que o número de casos está diminuindo nas capitais, mas pessoas no interior passam a ir para as capitais para se tratar, por conta das melhores condições, né? E isso então já está provocando, mas nós alertamos que pode provocar mais ainda um aumento dos casos nas capitais. Ou seja, ela vai das capitais para o interior e ela está voltando para as capitais. É esse que nós chamamos de efeito bumerangue. E os sistemas de saúde nas capitais estão preparados para uma nova onda de contágio? Olha, as capitais, além de ter melhores estruturas, elas tiveram o confinamento social decretado mais cedo, tiveram lockdown. Então, o número de casos nas capitais ainda está crescendo, mas com ritmo menor. Um parâmetro importante nessa epidemia é quantas pessoas são infectadas por uma pessoa infectada. Se uma pessoa infectada infecta então o vírus a contaminação fica estável. Se ele infecta menos de a contaminação vai diminuindo. Então esse parâmetro é um parâmetro importante que chama o fator de reprodutibilidade. Em todas as capitais ele está diminuindo, mas está aumentando no município do interior. Professor, existe falta de diálogo entre os estados e o governo federal? Total falta de diálogo. O Consórcio Nordeste foi criado ainda no ano passado, em julho de 2019, porque começava a haver um desentendimento entre os governadores do Nordeste e o presidente da República. Esse ano, com a chegada dessa epidemia, esse fato se agravou muito, porque desde o começo o presidente da República disse que essa doença não era importante, ela era uma gripezinha ou no máximo um resfriadinho, e desde o começo ele fez campanha contra o confinamento social. Ele faz até hoje. Então ele dá um mau exemplo para todo o país. Então, uma das razões pelas quais o confinamento social no Brasil não é tão alto quanto devia ser, quanto foi na Alemanha, por exemplo, porque o presidente da República ele é contra o confinamento social. E as cenas de ruas lotadas no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, circularam por todo o país. As classes altas e classes médias já perderam medo de contrair o coronavírus? É possível a gente fazer esse tipo de afirmação? Olha, nós ficamos estarrecidos com essas imagens de as classes mais altas comemorando no Leblon e as pessoas se encontrando, a maioria sem máscaras. É difícil saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Grande parte delas é feita de jovens. Não sei se os jovens acham que eles são imunes a essa doença. Então, é ruim. Eles estão dando um exemplo ruim para o resto do Brasil. Eu aproveito para ressaltar que, com o relaxamento das medidas de isolamento social, é importante redobrar os cuidados. O aumento do fluxo de pessoas nas ruas reforça a relevância de ficar em casa. Quem precisar sair, use corretamente a máscara sobre nariz, boca e queixo.
ao frequentar espaços públicos ou em que exista alguma aglomeração. A Central do Brasil fica por aqui, mas você pode enviar opiniões e sugestões para o nosso WhatsApp. O telefone é 011 93081 3336. A gente volta com mais debate político amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.